Muito bem, pessoal. Dando continuidade, então, à disciplina de introdução de segurança da informação, no curso técnico em informática para a internet, a gente vai dar continuidade na unidade 1, a parte de introdução à segurança da informação. A última aula a gente tinha parado aqui na parte de ataques, né? Então vamos continuar a partir daqui. O ataque em si, tá? É uma técnica específica utilizada para explorar uma vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, né, existe um passo anterior à análise de vulnerabilidades, né, onde o atacante, né, o elemento malicioso, vai avaliar o alvo, né, e verificar quais são as possíveis vulnerabilidades, portas abertas no servidor, versões de sistema operacional que possuem um bug, protocolos que têm problemas, né, e são passíveis de ser atacados, enfim. Vai levantar essas vulnerabilidades e a partir desse levantamento ele vai começar a explorar elas no sentido de que ele possa utilizar essas vulnerabilidades para efetivar um ataque bem sucedido, né? Lembrando, o ataque, o fato de ocorrer um ataque não significa que houve uma invasão, né? Então a pessoa pode, né, um servidor ele pode sofrer um ataque, mas não necessariamente significa que houve uma invasão. Então alguém pode simplesmente entrar lá no, por exemplo, na conta de e-mail de vocês, lá na tela de login, colocar o e-mail de vocês e começar a tentar acertar aqui algumas senhas. Caracteriza de certa forma como se fosse um ataque, né? É alguém que não tem autorização tentando acessar algo que não lhe é permitido, né? Então, lembrando mais uma vez, o ataque não caracteriza a invasão propriamente dito, né? Então, um ataque bem sucedido, sim, que daí vai resultar na invasão. Então, qualquer ação aí que comprometa a segurança da informação da propriedade de uma organização é caracterizada de um ataque. A ação em si não significa o sucesso dela, tá? Então, os ataques, pessoal, a gente pode dividir eles em ataques passivos e ataques ativos. Ataques passivos, o objetivo é a obtenção da informação, não a alteração da integridade, né? Então, ataques ali, né, quando se realiza um ataque passivo, a gente tem um comprometimento da confidencialidade do dado, né? E então a gente tem problemas de confidencialidade. Já um ataque ativo, ele visa a alteração num conjunto de dados. Então a gente altera também, a gente compromete aí a integridade e, consequentemente, o não repúdio também desses dados, né? Então, da características de segurança, né? Daqueles pilares de segurança que eu tinha explicado para vocês na aula anterior. Deixa eu passar aqui, então. Os ataques eles podem ser originados internamente ou externamente. O que são ataques internos e externos? Quando a gente está falando de redes, de computadores de uma corporação, de uma instituição, né? Então, normalmente o pessoal acaba pensando no ataque, né, e se preocupando na hora de construção de uma arquitetura de firewall com o lado de fora. Assim, tem que proteger minha rede interna da internet. Mas grande parte dos problemas, na verdade, ele ocorre do lado de dentro, não necessariamente do lado de fora. Então, o que acontece? Ataques internos são aqueles que são originados a partir da rede interna da corporação, da instituição. Então, o que, que pode acontecer? Ele pode ser acidental, por exemplo, a pessoa copiou um pendrive com um arquivo infectado, chegou no trabalho, copiou aquele pendrive para o computador e copiou o software malicioso junto, e esse software começou a atacar um servidor interno da rede. Então, o que acontece? O ataque foi originado da parte interna da rede, né? Dependendo da arquitetura de firewall, esse firewall não vai pegar esse ataque, não vai pegar esses pacotes, a não ser que você tenha filtros, né, em camadas e separe a rede em segmentos, né, e faça as regras de trânsito de pacotes entre as redes, né? Agora, se você criou aquela rede padrão onde você tem um firewall somente cuidando do lado de fora da rede, você não está olhando o que está acontecendo do lado de dentro da tua rede. Então, isso é um tipo de ataque que esse tipo de firewall pode sofrer. E o ataque externo, que é aquele que o mais tradicional, né? Que seria alguém numa rede externa tentando acessar a rede interna da corporação, servidores, arquivos, enfim. Né, que é o que o firewall tradicional tenta cobrir. Dependendo da arquitetura de firewall, a maioria das arquiteturas vai pegar tranquilamente esse ataque externo, né? Agora, dependendo da arquitetura que foi utilizado, o ataque interno não é pego, né? Então, se você só cuidou, só está filtrando pacotes da rede externa, você pode sofrer um ataque da rede interna. E isso é relativamente comum ocorrer, né? Essas falhas no projeto de segurança, né? Então, a gente tenta sempre evitar esse tipo de situação, criando aí múltiplos firewalls, né, ou redes
configurando esses filtros de pacotes, né, que é o firewall, e segmentando a rede, né, então, e gerando regras de um lado para o outro, para evitar que a gente tenha problemas aí, nesse sentido. A gente tem uma relação entre o sucesso e o insucesso do ataque. Então, o fato de um ataque acontecer, tá, não significa necessariamente que ele teve sucesso. Como eu falei para vocês, qualquer um pode entrar lá, por exemplo, pegar o e-mail do Gmail de vocês, entrar na tela de login lá do Gmail, colocar o e-mail de vocês e começar a tentar acertar a senha. Não significa que vai ter sucesso, né? Isso depende muito da vulnerabilidade do sistema ou das contramedidas que esse sistema possa implementar. Um exemplo, mesmo que eu acerte a senha do Gmail, se vocês autenticaram em 2 etapas lá no Gmail, provavelmente o que vai acontecer? Ele tem uma contramedida que diz assim, olha, então beleza, então, como é a primeira vez que você está fazendo login desse computador, ele é desconhecido, ele vai mandar uma mensagem no celular de vocês para confirmar que realmente é vocês que estão fazendo login. Ou seja, nesse caso, não adianta, né? Existe uma contramedida, ou seja, nesse caso não adianta o usuário simplesmente ter a senha. Ele vai precisar ter acesso ao celular, clonar o celular ou outra situação desse sentido, para que ele receba esse pedido de confirmação e ele consiga confirmar. Senão, de nada vai adiantar a senha. Então, seria um exemplo de contramedida aqui que pode ser utilizado para aumentar o nível de segurança. Né? Então, as contramedidas, de uma forma geral, elas são técnicas ou métodos utilizados para se defender contra ataques ou para fechar aí ou compensar aí eventuais vulnerabilidades. Então, a gente sempre faz o levantamento de risco, né, o levantamento das vulnerabilidades, justamente para quê? Para que a gente possa tentar aplicar aqui ações no sentido de evitar que essas vulnerabilidades sejam expostas e mitigar elas, né, tentar eliminar elas, para que a gente torne o nosso sistema mais digamos, seguro possível. A invasão ou intrusão, essa sim, ele é o acesso bem sucedido, porém não autorizado, né, em um sistema de informação. Então, basicamente, é o sucesso no ataque. Está tentando atacar, pode estar tentando 1, 2, 3 mil, 10 mil vezes, daqui a pouco ele acessou, então houve o sucesso no ataque, e nesse caso aí, nesse momento houve a invasão ou intrusão. Como eu coloquei para vocês, ela pode ser passiva, onde a pessoa só vai observar dados ou capturar dados. Ela pode ser ativa, onde a pessoa vai fazer efetivamente a alteração, modificação dos dados. Né? Qual o impacto disso? Então, aí, quando a gente fala de impacto, né, normalmente a representação, normalmente aí, em forma de avaliação, do grau de dano percebido associado aos bens de uma empresa. Então, o grau de dano, esse grau de dano, ele normalmente está relacionado com a severidade. Essa severidade, num primeiro momento, ela pode ser analisada de forma qualitativa, mas depois pode ser transformada de forma quantitativa, né? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Não foi uma falha de segurança, mas foi um exemplo dessa questão. Então, WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar na semana passada. Né? Consequentemente, as bolsas, né, a bolsa, o mercado financeiro reagiu e houve uma queda no valor das ações da empresa. E o pessoal falou que o Mark Zuckerberg perdeu 6 bilhões de dólares. Não quer dizer que saíram da conta dele, quer dizer que as ações da empresa, né, perderam um valor de mercado equivalente a 6 bilhões de dólares. Né? Então, a gente tem um problema qualitativo, que não se confia mais, de repente, tem muita gente que usou o WhatsApp, né, e usa o WhatsApp como meio de ferramenta de trabalho, de repente esse negócio não está funcionando, começa a ficar meio questionável, né? Então é uma questão qualitativa, mas isso pode se refletir de forma quantitativa em números. Esses números podem ser perda de usuários, pode ser perda de valor de mercado, como ocorreu, né, entre outras coisas. Lembrando que o impacto, né, o grau de dano, ele tem muito a ver com o valor que a gente dá para aquela informação. Lembrando que o valor da informação, ele normalmente é analisado no sentido de que qual é o impacto da perda dela, né? Então, qual que é o grau de dano relacionado à perda dessa informação, ou eventualmente o vazamento dela, não necessariamente a perda, né? Então, o sistema XYZ lá vazou os dados dos usuários. Né? Então, não perdeu os dados. Ele, na verdade, vazou os dados e todo mundo teve acesso. Então isso também tem um impacto ali, um grau de dano que pode acontecer com relação a essa empresa. Né? Então, e isso ele pode estar associado à questão financeira, propriamente dito, né? Perdeu esse dinheiro,
ou perdeu-se tempo, né? Pode estar associada à questão mais relacionada ao como a empresa, a instituição se apresenta para as outras, para o mercado, né? Mas agora falando de nós mesmo, pessoalmente, né? Então, se você perde um arquivo, pode te perder tempo. Então, por exemplo, vocês estavam fazendo um trabalho de aula, perderam o arquivo, qual o impacto da perda desse arquivo? Pô, vou ter que fazer ele tudo de novo, vou perder tempo. Então, assim, é um dano, né, que vocês sofreram e é um impacto que vocês vão ter. Agora, por exemplo, e ele é muito relativo e depende muito da pessoa e qual que é o grau de importância que se dá para aquela, para aquela informação, vamos colocar como informação. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine que vocês têm uma foto digital guardada no computador, vocês escanearam, vocês não têm mais uma cópia física, só tem aquela cópia digital de uma pessoa muito querida de vocês, de um momento muito querido. E vocês perdem aquela foto e não tem backup dela. Então, assim, do ponto de vista financeiro, para outras pessoas, talvez aquilo lá não tenha um valor agregado, mas ele tem um valor muito grande, né, do ponto de vista emocional para vocês, né? Às vezes muito maior do que até questão financeira, né? Então, isso também é um impacto, né? Também é um dano que vai ser, vai ser causado, né? Então, isso também, então, quando a gente fala o impacto, tá? Ele pode ser medido de várias formas, né? Então, isso normalmente, então, isso aí serve para a gente falar, definir qual que é digamos ali, a importância da informação. Porque o que acontece? Vocês vão guardar tudo, né? Não necessariamente precisa guardar. Tá, eu tenho log de acesso no servidor. O log não me interessa, então ele não tem uma grande importância para vocês. Qual que é o impacto da perda dele? Nenhuma. Praticamente nenhuma. Né? Mas eu tenho uma foto de uma pessoa querida. Se eu perder essa foto, o impacto é maior. Então quer dizer que a importância daquele dado é maior. Então é normalmente assim que é feita essa correlação. Então, a consequência para uma organização da perda de confidencialidade, disponibilidade ou disponibilidade que foi o que aconteceu no caso do Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Ou integridade da informação. Então, no caso ali do WhatsApp, lá do exemplo que eu dei, foi a disponibilidade que foi problemática, né? Não houve falha ali de segurança no sentido de vazar dados ou alguém alterar dados de forma não autorizada. Então não houve problema com confidencialidade e integridade, houve problema com disponibilidade, mas mesmo assim teve um impacto aí de 6 bilhões de dólares, né? Então, é claro que quando a escala da empresa aumenta-se também a escala dos impactos. Quando a gente está falando de segurança, tá, da informação, a gente basicamente separa ela entre segurança física e segurança lógica. A segurança física, ela visa a proteção física dos equipamentos e informação. Isso inclui também a parte de instalação, então o cabo, né, o computador, onde que esse computador está instalado? Eu tenho um computador que tem informações preciosas, né, da minha instituição. Ele está instalado numa sala qualquer, que qualquer um pode acessar? Ou ele está instalado numa sala, sei lá, onde tem um rack que tem um cadeado, ou essa sala nem todo mundo pode acessar, somente quem tem autorização, tem monitoramento dessa sala. Isso é segurança física. A gente também tem a segurança física do relação à instalação propriamente dito, né? Então não é somente o acesso físico, mas também a questão da instalação. Vou instalar o servidor e está passando um encanamento d'água em cima. Se vazar, vai vazar em cima do servidor. Problemático também. Vou instalar um servidor e não tem extintor de incêndio, não tem o sistema de mitigação de incêndio, né? Então, também pode ser problemático. Então, tudo isso, tudo que é físico, a gente define como segurança física, né? Então, nesse caso aqui, normalmente está associado a desastres locais, né? Ou ambientais. Então, pode ser incêndio, terremoto, inundação, enfim. E acesso não autorizado aos equipamentos, né? Informações críticas, também está relacionado à segurança física, né? Para sua implementação, deve-se levar em consideração os tipos de dados, perfis de usuários, atividades da instituição, localização onde estão instalados os equipamentos, onde estão passando os cabos. A gente está falando também de equipamento, mas está falando também de cabeamento, né? Então pode ser associado aonde um cabo, por exemplo, de rede pode estar passando, alguém pode fazer ali, fazer cópia dos dados diretamente no cabo, né? Então pode chegar nesse nível, né? Então tudo isso está associado à segurança física. E também a segurança lógica, que é aquilo que provavelmente vocês já conhecem, já é mais comum, que seria a questão dos dados, dos sistemas operacionais, protocolos, software, tudo está mais associado aí à questão do software em si.
Então, é um conjunto de operações executadas para proteger sistemas, dados e programas contra aí, a tentativa de acesso de pessoas ou programas não autorizados. Ele implementa aí o controle de acesso aos arquivos, sistema operacional, proteção de senhas, de logs, né? Logs são aqueles arquivos que ficam registrando as atividades dentro do sistema, dentro dos computadores, né? De acesso ao sistema de comunicação, pacotes transmitidos, entre outras proteções aí que podem ter, certo, pessoal? Basicamente essa é a diferença entre segurança física e segurança lógica. Aí a gente entra na política e mecanismos de segurança. Então, a gente chegou aqui falando do que é informação, o que é segurança, então, mas o que é a segurança da informação, então, que é o objetivo principal aqui da disciplina, né? Ela define as restrições aos recursos da informação. Então, a segurança da informação é a gestão dessas restrições. Então, a gestão das restrições é que vai definir ali a segurança da informação. Então, quem pode ter acesso, quando pode ter acesso, como pode ter acesso, né? Então, essas restrições, né, ao acesso a essas informações, aos recursos de informação, é que é caracterizado como a segurança da informação. Então, para gerir essas restrições, a gente implementa o que a gente chama de políticas de segurança. Né? As políticas de segurança, elas garantem a continuidade do negócio, tá? E dentro das políticas de segurança vai estar lá diversos documentos, digamos. Vai ter análise de riscos, vai ter um plano de contingência, né? Vai ter várias coisas dentro dessa política de segurança, né? É um conjunto de regras aqui, né? Então vai ter, por exemplo, a questão das análises da segurança física, da segurança lógica, né? Então tudo isso vai estar contido aqui dentro do plano da política de segurança. Ela visa aqui garantir a continuidade do negócio. O que é continuidade do negócio? Imagine que vocês estavam trabalhando numa empresa e houve um ataque de ransomware. Ransomware é aquele cara que entra, por exemplo, no banco de dados da empresa, ele não copia os dados, ele simplesmente criptografa todos os dados e a pessoa não tem acesso. E daí ele fala assim, me dá $30 mil em criptomoedas lá na conta tal, senão eu não vou te entregar a chave de criptografia. Só que ele criptografou e você não consegue ter acesso aos seus próprios dados. Isso é um ataque de ransomware. Né? Então, o que acontece? Se você não pagar, você não consegue ter acesso aos dados. Mesmo pagando, não é garantia que ele vai te dar essa chave de criptografia. Então corre o risco de você nunca mais ter acesso aos dados. Uma empresa que perde todos os seus dados ainda corre o risco de fechar. Então aí é a questão da continuidade do negócio. Né? Ou, por exemplo, deu um incêndio e todos os meus dados estavam no servidor da empresa, não tinha backup fora da empresa, pegou fogo no escritório da empresa e foi todos os dados. Beleza, agora eu não sei para quem eu estou devendo, não sei quanto eu estou devendo, não sei quem que tá me devendo, então acabou sem empresa. Então olha a questão crítica aí, né? Ele minimiza aí os riscos ao negócio, né? Como já pode ser visto, e maximiza o retorno sobre os investimentos. Então, você gastou numa infraestrutura de banco de dados, servidor, não sei o quê, e não pensou na segurança. De repente, então, você gastou, sei lá, R$50 mil em servidor, instalação e coisa, não implementou nenhum nível de segurança, alguém foi lá, atacou, bloqueou todo o teu banco de dados, o que adiantou? Tu gastou um monte de dinheiro e não foi efetivo, né? Então, é nesse sentido aí que a gente trabalha também com a segurança da informação. Então, quando a gente está falando das políticas, que eu falei que é a gestão das restrições, né, ela se caracteriza aí pelo conjunto de diretrizes e diretivas que definem formalmente aí as regras e os direitos dos colaboradores, né, e prestadores de serviço aí de uma instituição, visando aí a proteção adequada aí aos ativos da informação. Essas políticas elas são baseadas nas diretrizes de segurança e diretivas de privacidade. Tá? Diretriz é o objetivo geral, principal. Né? Diretriz, então, seria um objetivo a se alcançar. A diretiva seria um plano de ação para se alcançar esse objetivo. Um exemplo, uma diretriz, proteger as informações, né? Garantir a continuidade. Né? Então, isso é um objetivo. Diretiva é como é que a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, as informações são enviadas à empresa de forma segura com métodos de criptografia e certificação digital. É uma maneira de fazer isso. Né? Então, basicamente isso. Diretriz é um objetivo, diretiva é os passos para chegar nesse objetivo. Quando a gente trabalha com segurança da informação, normalmente se implementa um ciclo PDCA, que a gente chama. Isso aqui ele não é exclusivo de segurança da informação, isso aqui é um ciclo de gestão de projetos. Né? Então, isso aqui é uma disciplina, né, que se chama gerência de projetos, onde a pessoa aprende, né, e trabalha de forma mais, né, aprofundada nesse ciclo. Mas eu vou explicar de forma básica aqui para vocês.
Então, como é que é um projeto de segurança da informação? Ele é da mesma forma que acontece em outros projetos. Você vai, o primeiro passo aqui, tu vai planejar, né? Então, a gente chama de PDCA porque é Plan, Do, Check, Act. Então, você vai planejar, vai fazer, vai verificar e vai agir novamente. Então, o que acontece aqui? Tu vai planejar, tu vai identificar o problema, vai descobrir aí por que ele começa, né? Vai planejar as melhorias e vai criar um plano de ação aqui nesse primeiro passo. Criou o plano de ação, tu vai fazer o quê? Tu vai para o segundo passo, que é o do. Tu vai envolver as pessoas e vai executar o plano de ação. Então, tu vai começar a instalar os softwares, vai verificar, né? Vai testar as coisas, né? E daí, uma vez que você instalou, você executou o teu plano, tu vai agora verificar se teu plano deu certo. Então, eu tenho um carro. Eu preciso garantir a segurança do meu carro. Então, eu vou planejar instalar um alarme no carro. Beleza, foi o planejamento. Levei o meu carro lá para a empresa lá e instalei, ou seja, eu fiz a instalação do alarme no meu carro. Perfeito. Só que se eu não testar essa instalação, se de repente na hora que o ladrão for tentar roubar meu carro, ele não funcionar, eu não testei para verificar se ele está funcionando, não adiantou nada. Então, depois de fazer as coisas, a gente precisa verificar, né, que é o check. Então, analise se tudo foi executado como planejado e se os resultados esperados realmente aconteceram. Então, a gente vai testar tudo que a gente planejou aqui para ver se realmente está chegando no resultado. E daí o act seria, digamos, o refinamento do problema final. Então, vocês planejaram, executaram, verificaram se tudo que vocês planejaram ocorreu como esperado, e daí agora no act a gente vai verificar. Tudo que deu certo, a gente compartilha, padroniza, documenta. O que não deu certo, a gente vai refletir no que não deu certo, verificar o que não aconteceu, e vai fazer o que a gente chama de girar o PDCA, que é, vamos planejar então, isso aqui não deu certo porque faltou tal coisa. Então agora você vai planejar, então de novo, vai replanejar aquilo para ajustar isso que não deu certo. E daí você fica girando. Então o projeto, ele é cíclico. Você vai sempre refinar ele, sempre melhorar ele. Esse é o objetivo aí desse PDCA. Dentro então da nossa política de segurança, a gente tem o plano de contingência, né? Então, por mais que você implemente ali questões de segurança nos sistemas de informação, eventualmente vai acontecer aí eventos indesejados, né? Então, eles acontecem, né? Independentemente aí da eficiência dos mecanismos de segurança que tenham sido implementados. Então, permitir uma resposta controlada e capaz de minimizar os danos e restaurar a operação o mais breve possível é fundamental nesses sistemas. Tá? E nesse contexto aí que surge aí o plano de contingência, que trata-se aí de um documento ou um conjunto de documentos, né, que detalham as ações que devem ser realizadas antes, durante e depois da ocorrência desses eventos indesejados aí que possam interromper as operações da organização, né, ou gerar falhas na segurança. Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de sistemas na parte de sistemas de informação. Então, vocês têm lá, estão controlando o servidor e faltou energia no prédio. Então, a operação padrão, né, a operação padrão diz que o quê? Faltou energia, o sistema de no breaks entra em ação, né? E meu sistema continua funcionando, o resto do prédio não está funcionando, mas dentro do meu data center, o no break está segurando os servidores. Só que o meu no break ele tem uma vida útil, né? Porque tem um banco de bateria lá, então eu já verifiquei, por exemplo, ele aguenta 3 horas. E chegou lá em 2 horas e meia e a luz não voltou. Então, o que eu posso fazer? Deu 2 horas e 45 minutos, se a luz não retornar, eu começo a entrar com o procedimento de desligar os servidores de forma correta, né, para evitar corromper o sistema de arquivos deles. Não, mas eu tenho um grupo gerador, que é aquele motor lá que gera energia, né? Só que ele é caro, né? Combustível está caro, ele é combustível, então o que acontece? Se tivesse quase acabando a bateria e a energia voltasse, o que ia acontecer? Quando a energia voltar, ele começa a carregar a bateria de novo. Então não tem por que eu gastar combustível, né? À toa. Então o que eu vou fazer? Se eu tenho um grupo gerador, eu vou levar até o finalzinho do meu no break. A hora que tiver acabando a energia não voltou, aí sim eu ligo o meu grupo gerador. Ele vai ligar o grupo gerador, então vai ligar aquele motor, vai fazer aquela barulheira enorme, né? Vai começar a gerar energia elétrica para o meu data center. Ao mesmo tempo que ele gera energia elétrica, ele vai carregar, vai alimentar meus servidores, vai carregar também meu banco de bateria novamente. Né? Quando ele estiver totalmente carregado, eu posso desligar o grupo gerador. E daí, né, o no-break começa a consumir a energia que está lá nas baterias que foi carregado. Isso se a energia elétrica não voltar. E eu posso fazendo esses ciclos até que a energia volte.
Né? Para quê? Para que eu não gaste muito combustível, para otimizar isso também, né? Então são procedimentos que você pode definir caso alguma coisa aconteça, né? Quem que é o responsável por verificar se está tudo ok? O administrador de sistemas, né? Então, basicamente aqui, pessoal, é para que cada um saiba o que tem que fazer na hora que alguma coisa acontece. Imagine uma emergência, né? Chega lá alguém todo estropiado lá na emergência, a equipe de saúde começa a tentar conversar para decidir o que cada um tem que fazer. Não vai funcionar, né? Então, quando chega alguém lá, cada um sabe exatamente o que tem que fazer, né? E já começa a fazer e vai fazer o que precisa ser feito, né? Então, cada um já sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, porque houve um planejamento anterior, né? Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Então, vai ter que ter um planejamento. Se acontecer um evento, né, cada um sabe exatamente o que precisa ser feito, né, para não ficar que nem barata tonta lá, correndo atrás, tentando resolver e decidir as coisas, e daí as coisas vão por água abaixo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre autenticação, autorização e controle de acesso. É importante a gente diferenciar o que é autenticação e o que é autorização. Autenticação trata-se aí do ato de confirmar algo ou alguém como autêntico, ou seja, garantir aí a autoria ou a veracidade de alguma coisa. Em sistemas computacionais, comumente está relacionado ao ato de confirmar a identidade digital de algum usuário ou de um sistema. O método mais tradicional que a gente tem é a tupla, e é esse mesmo, né, o termo, tá, pessoal? Tupla, usuário e senha. Então, normalmente quando vocês entram no sistema, vocês vão fazer o login, por exemplo, no Siga, né? Vocês vão fazer o login no Siga, vocês vão colocar lá o usuário, o e-mail de vocês e a senha de vocês, que teoricamente somente vocês sabem. Então, o que acontece? Se somente vocês sabem, o sistema vai, e a senha foi digitada corretamente, é uma maneira que o sistema tem de autenticar. Não, se somente o Robson sabe a senha dele, e foi digitado corretamente a senha dele, quer dizer que, então, é o Robson que está tentando entrar no sistema. Foi autenticado o Robson, então. Isso é a autenticação. Só que, se vocês prestarem atenção, a mesma tela de login que vocês fazem login enquanto alunos é a mesma tela que eu faço login enquanto professor. Então, o sistema de autenticação é basicamente o mesmo, né? Então, ele vai pegar o usuário e senha, seja o meu, seja de vocês, e vai tentar bater com a senha que vocês digitaram. Se for o mesmo que está cadastrado no banco de dados, está ok, autenticou o usuário. Depois que o sistema de autenticação depois que é autenticado, né, que um usuário ou um sistema é autenticado, aí ocorre um outro processo que a gente chama de autorização, que é o ato de garantir que o usuário em questão, uma vez que ele tenha sido autenticado, receba as permissões associadas a ele. Então, o que acontece? Vocês autenticam no mesmo sistema que eu. A diferença é que, uma vez que eu autentique, no meu usuário está associada a autorização de professor. Então, eu tenho acesso à edição dos diários. No usuário de vocês, está associada a autorização de aluno. Então, vocês não têm acesso à edição dos diários. Vocês têm acesso à observação das matrículas, das disciplinas que vocês estão associadas. Então, isso é o procedimento de autorização, né? Se o procedimento de autenticação falhar, consequentemente a autorização vai ser dada para o usuário errado, né? Corre o risco também, eventualmente, de o sistema de autenticação estar ok, mas haver uma falha no sistema de autorização e dar uma autorização indevida para um outro usuário. Por exemplo, vocês autenticam com o usuário e senha de vocês, normalmente, enquanto alunos, mas por algum erro do sistema, o SIGA deu autorização para vocês editarem o diário como professor. Então, houve um erro no sistema de autorização, né? Então, são duas coisas distintas. Uma autenticação eficiente garante que a autorização seja concedida aí corretamente ao usuário. Caso contrário, a autorização pode ser entregue ao usuário errado. Então, isso é problemático, né? O usuário comum se autentica no sistema como administrador, um exemplo, né? Então, por exemplo, se vocês entraram lá, tentaram entrar na senha lá, botaram o meu usuário, descobriram a minha senha e entraram com o meu usuário, vocês vão ter a minha autorização, né? Porque vocês quebraram o sistema de autenticação, né? Então, aí a gente tem as questões do sistema de autenticação, né? Nesse contexto, aí, o controle de acesso é um exemplo comum de um mecanismo que implementa o sistema de autenticação. Um sistema que autentica, né, um usuário para que somente então verificar as autorizações que ele possui. O controle de acesso, tá, normalmente pode ser implementado de três formas, três mecanismos diferentes. Né? Um que é baseado no conhecimento, que baseia-se no fato de que o usuário possui conhecimento prévio de alguma informação dita confidencial, ou seja, que somente ele
conhece. O exemplo mais comum é aquilo que eu falei para vocês, é a dupla usuário e senha. Então, teoricamente, a senha somente o usuário, né, o respectivo usuário, sabe aquela senha. Mas isso é bem frágil, né? Porque se de repente outra pessoa descobre a senha, o sistema de autenticação se torna falho, né? Então isso é algo relativamente frágil. Um outro cara que é a autenticação baseada na propriedade, que ele normalmente ele complementa a autenticação baseada no conhecimento com algum dispositivo físico, né? Por exemplo, cartão de senhas, aquela matriz de senhas dos cartões de banco, um token, um hard key, pode ser um pendrive, um certificado no pendrive, que seja de propriedade do usuário. Então, a autenticação somente ocorre com base em informações desse dispositivo. O exemplo que eu dei antes para vocês, por exemplo, o Google usa na autenticação de 2 etapas, né? Então, além de colocar a senha, ele vai verificar que você está fazendo login de um computador que ele não conhece, que é a primeira vez que está acessando, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o teu celular, né, uma pergunta, ó, é você que está acessando? Teoricamente, então, a pessoa, além de ter a tua senha, ele vai ter que estar com o teu celular na mão, porque ele não vai receber essa pergunta. Se você disser que não é você, não adianta ela saber a senha. Então, é uma melhoria que se tem ali no sistema de autenticação. A gente tem também o sistema de autenticação baseado nas características. Normalmente está associado aí à questão de biometria. Por exemplo, impressão digital, reconhecimento de voz, identificação de íris, né? Então você vai num banco, vai sacar dinheiro, né? Então, além de botar a senha, ou além de botar aquelas informações de senha, ele vai pedir para você colocar o dedo no leitor de impressão digital, né? E ele consegue autenticar você baseado naquilo, né? Então, hoje em dia a gente tem nos celulares, né? Então, em vez de você colocar lá, fazer o desenho ou colocar um PIN, né, você pode simplesmente colocar a tua digital no leitor digital do celular e ele desbloqueia para você. Um sistema de controle de acesso baseado na característica, né? Então, e eles podem operar de forma independente, tá? Ou de forma integrada, como eu coloquei para vocês. Então, a pessoa, além de ter, por exemplo, a senha, além de ter que ter, por exemplo, o celular para autenticar, ainda vai ter que colocar o dedo na digital. Então, eu poderia ter 3 níveis aqui, né? Para tentar aumentar, um complementando o outro, né? Para tentar aumentar aí o nível de segurança do meu sistema. Agora a gente vai falar de forma breve aqui sobre alguns malwares. Tá? Malwares são todos os tipos de software, de uma forma geral, né? Que possa, softwares maliciosos, né? Que tem aí como objetivo permitir o acesso não autorizado à informação do dispositivo. Então o pessoal normalmente fala assim, isso é vírus de computador, né? Vírus é um tipo de malware, tá, pessoal? Então os malwares são todo tipo de software, né? Que visa aí de alguma forma aí corromper aí a segurança da informação. Vou começar com o primeiro aqui, tá mais na moda agora, né? Ransomware. Ele desativa o acesso da vítima para extorquí-lo. Então é aquilo que eu coloquei para vocês. Então, aconteceu bastante no Brasil, aconteceu inclusive aqui com algumas empresas aqui em Lages, né? Aconteceu, se eu não me engano, com o Tribunal de Justiça Federal também, né? Então o que acontece? O pessoal acessa de fora, normalmente de fora, né, um servidor que tem alguns dados, criptografa aqueles dados e fala para a pessoa, olha, para você ter acesso a esses dados que estão criptografados e agora a pessoa não tem a senha, né? Você precisa me pagar. Se tu não me pagar, você não vai ter, eu não vou te dar a chave de criptografia. Uma vez que tu nem a chave, tu consegue acessar, né? Então ele é uma maneira de extorquir os dados. Então ele não copia os dados, ele não apaga os dados. Os dados ficam lá no servidor, só que estão criptografados e você não tem a chave. Então isso aconteceu bastante, tá? Tem acontecido bastante, tem que tomar bastante cuidado com isso. O spyware ele coleta dados das atividades da vítima sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento. Isso é muito comum, principalmente em aplicativo de celular, tá, pessoal? Então vocês às vezes instalam um joguinho, instalam um aplicativo do celular, vocês não conhecem exatamente a empresa. Então o que acontece? Será que o que está acontecendo, né? Instalam as coisas aí que, enfim. Então o spyware, na verdade, ele vai ficar fazendo alguma ação ali por trás, né, e vai ficar mandando os dados para vocês. Isso normalmente o spyware está associado com Trojan. Tá? Eu vou pular aqui um pouquinho o hardware. O Trojan, na verdade, o que, que é? Um programa que se disfarça de outro desejável. Que nem é o cavalo de Troia. Né? Ele se disfarça de alguma coisa, mas na verdade por trás ele está fazendo outra. Isso era muito comum, e é muito comum, principalmente em aplicativo de celular. Então você foi lá, baixou um joguinho gratuito, mas por trás ele está lá copiando teus dados, te mandando, ou criando uma porta, né? Que te dá um backdoor, que a gente chama, que dá acesso ao teu celular de forma remota.
Mas lá para você ele é um joguinho, sei lá, um Pac-Man, alguma coisa assim. Antigamente a gente, quando começou os celulares, né, esses smartphones, não tinha, né, não vinha no sistema operacional ali uma opção para você ligar o flash da câmera para usar como lanterna. Então eu tinha que instalar um aplicativo para isso. E eu lembro que a primeira vez que eu fui instalar era muito estranho, porque assim, ele pedia para acessar todos os dados, né? Para ligar a lanterna, não faz sentido, poxa. Né? Então, olha só, então é isso que eu coloco para vocês. Vocês conhecem a empresa que está fornecendo esse software que vocês estão instalando no celular de vocês? Será que é só isso que ela está fazendo? É só vocês procurarem na internet, teve alguns casos aí de empresas, inclusive de segurança, tá? Que forneciam softwares que eram para ser antivírus, né? Que na verdade, por trás ali, eles ficavam copiando os dados e mandando para essa empresa, para ter os dados dos usuários. A empresa, se eu não me engano, fechou, foi processada e tudo. Adware, por outro lado, é o cara que fica exibindo anúncios indesejados. Está muito, normalmente está associado aí a software gratuito, né? Mas também isso é comum, por exemplo, em sistemas de busca. Tu vai lá, que digitem, sei lá, no Google lá, procurem um perfume específico. Depois tentem entrar num site tipo Wall da vida. Vai aparecer propaganda de perfume em tudo que é lugar. Né? Então, isso não deixa de ser um água. Eles não estão instalados no teu computador, mas né, a própria empresa monitora o que você está pesquisando e depois fica aparecendo, pipocando anúncios para você. Worms, eles infectam diversos computadores e se autorreplicam. Isso aqui é o inferno numa rede de computadores, é a dor de cabeça de qualquer administrador de sistemas. Então, o que acontece é que ele começa a se replicar. Ele é um softwarezinho, ele acessa a rede, procura outro computador e começa a se replicar pela rede. Então, chega num momento que às vezes você tem que desativar toda a rede, limpar todas as máquinas, porque não adianta você limpar uma, aí a hora que você vai limpar outra, aquela lá já manda o software para aquela que estava limpa, e daí você nunca consegue limpar a rede inteira. Então, assim, você tem que fazer uma operação meio que sincronizado para conseguir fazer a limpeza, né? Detecção e remoção desses worms na rede como um todo. É bem chatinho. Os rootkits são um conjunto de softwares maliciosos que visam aí dar acesso aos usuários não acesso, né, aos usuários não autorizados. Isso aqui também, ele normalmente tá, pessoal, o rootkit que seria o quê? Aquele cara que está achando que, né, vai virar hacker, ele copia um software pronto da internet para tentar hackear a internet do vizinho, né? Então, isso aqui é um rootkit, ele vai tentar quebrar aí a segurança do vizinho. Só que vocês tomem cuidado, porque normalmente, tá, isso aqui está associado com um Trojan. Então, do mesmo jeito que ele acha que vai hackear o vizinho, ele está sendo hackeado porque ele copiou um software que ele não sabe, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo lá dentro, né? E ele está achando que aquele software vai quebrar a internet do vizinho, mas na verdade está quebrando a dele, né? E está entregando para uma pessoa, sei lá onde. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Os keyloggers, eles registram as atividades dos usuários e armazenam, né, todos os dados digitados no teclado. Tem alguns mais. Antigamente, os keyloggers eles eram físicos, né? A pessoa vinha na empresa, os computadores. Hoje em dia a gente usa USB, né? E alguns sem fio, né? Mas antigamente tinham outros tipos de conexão, né? Então o pessoal ia lá, conectava o teclado nessa pecinha e conectava essa pecinha no computador. Depois ia lá e tirava. E ele gravava tudo que você tinha digitado, inclusive eventualmente senhas, né? Hoje em dia os keyloggers eles são mais software, né? Mais inteligente. Então o que, que ele faz? Ele fica monitorando você, a tua navegação, de repente você entrou num site tipo login do Google. Aí ele automaticamente começa a gravar as informações do teclado. Então, assim, ele não vai saber exatamente o que, que é a senha, o que, que é outra coisa que tu digitou, mas quem está observando os dados ali daquela página, naquele momento que você digitou, muito facilmente consegue inferir ali o que, que é a tua senha e daqui a pouco consegue acessar. Então, essa versão nova aí de Keyloggers, né, ele é bem perigoso, né, nesse sentido aí. Claro que tem que estar instalado na máquina. E os vírus, propriamente dito, né, que é o que vocês, normalmente o pessoal fala que tudo é vírus, né? Não é, né? Então, o vírus o que, que é? Quando ele é executado, ele se autorreplica modificando outros softwares inserindo seu próprio código. Por que, que ele chama de vírus? Porque, assim como um vírus, agora vocês devem ter visto bastante isso na pandemia, né? O vírus ele não é exatamente um ser vivo, ele é um pedaço de código genético, né? Que quando infecta uma pessoa, ele pega esse código genético e injeta, né, no código genético de uma outra célula e transforma aquilo numa outra coisa e aquilo se replica, começa a se replicar. Então ele precisa ter esse código genético de uma célula onde ele vai atacar, digamos assim, né?
E o vírus de computador é mais ou menos a mesma coisa. Quando você cria arquivos binários, arquivos executáveis no computador, né, na verdade, dentro daquele arquivo binário tem um conjunto de instruções, né? O que o vírus faz? Ele vai pegar aquele arquivo executável e vai colocar lá no finalzinho daquele conjunto de instruções mais algumas instruções de algo que ele deseja fazer. Né? Então, quando você executar aquele arquivo binário, né, ele vai executar aquele conjunto de instruções original daquele arquivo e vai chegar no final, ele não sabe onde é que está o início e o final, ele vai continuar executando até chegar no final das instruções. Consequentemente, ele vai executar as instruções do vírus junto. Né? E essas instruções pode ter N coisas ali, né? Replicação, cópia, enfim. Né? Então, normalmente, isso é um exemplo de vírus, tá? Daí, dentro da categoria vírus, tem vários tipos diferentes. Não, mas esse é um exemplo tradicional. Então, esse código pode começar a fazer várias coisas. A gente tinha um que era muito sem vergonha, bem antigo, que a gente chamava de Chernobyl. Ele ficava, na verdade, escrevendo sempre a mesma coisa na mesma trilha do HD. Hoje em dia, o HD, né, a gente usa SSD, né, que são HDs de estado sólido, que são como se fossem chips, né, são chips, na verdade, onde você grava, é como se fosse um pendrive, né, então em vez de ter um pendrive, que é um chip de silício, onde você grava os dados, vai ter um HD onde é um chip de silício que você grava os dados. Isso é um SSD. Mas os HDs tradicionais, eles na verdade são discos magnéticos que ficam girando e tem cabeças de leitura que ficam se movimentando. Então, aqueles HDs tradicionais, quando você começa a fazer isso de forma repetida, às vezes, no mesmo lugar, né, ele chegava a estragar o HD fisicamente. Olha só. Né? Eu não lembro exatamente qual que era a instrução que ele fazia, mas ele ficava fazendo isso várias vezes no mesmo lugar e acabava estragando o HT. Era muito sem vergonha. Né? Então, isso é um exemplo, né, pessoal? Além disso, a gente tem também outras questões aqui que podem trazer ameaça aí à segurança da informação. Por exemplo, falhas de hardware, a gente tem ali dois exemplos, o Meltdown e o Spectre, que são falhas de hardware associadas aos processadores da Intel, que foram encontradas. Pirataria, né? Pirataria está associada aí à quebra de direitos autorais, né? A quebra de direito autoral em si não vai trazer ameaça à segurança da informação. Só que se você está pegando algo pirata, você não tem garantia da idoneidade daquilo. Então o que acontece? Você baixou um software craqueado na internet. Quem garante que aquele software não tem código a mais lá e está fazendo outras coisas, assim como aqueles app da internet que eu falei para vocês que são os Trojan? Então é esse que é o problema, né? Erros de programação também, né? Esses erros de programação normalmente são acidentais, mas podem ser intencionais, ou seja, a pessoa estava para sair da empresa e resolveu colocar lá um backdoor naquele software, né? Os sniffers são uns softwares que a gente vai usar na disciplina para capturar mensagens dentro de redes de computador, vocês vão brincar um pouquinho com eles. E a engenharia social. A engenharia social bate naquilo que eu falei para vocês, que é o elo mais fraco da corrente, que é o próprio usuário. Não adianta nada você implementar sistemas múltiplos de segurança, né, com vários níveis, enfim, se o usuário não conseguir, ou se a organização, digamos assim, de uma forma mais ampla, não entender que aquilo é importante. Então, assim, se os gestores da organização não entenderem que aquilo é importante, não capacitarem as pessoas, não treinarem as pessoas, para que as pessoas, os colaboradores da instituição, né, da empresa, possam entender e assimilar que aquilo é extremamente importante, que tomem uma atitude segura, não simplesmente usem software seguro, né, isso não vai adiantar de nada, porque eventualmente, né, a própria pessoa vai acabar caindo aí num erro de falha de segurança. Por exemplo, para sua segurança não é para copiar arquivos de casa no pendrive e trazer para a empresa, mas o cara traz. Né? Então, daí isso implica no quê? Implica que o gestor de segurança vai ter que começar a bloquear, né, e não vai permitir mais que as pessoas possam colocar pendrives nos computadores. Mas isso pode gerar outro problema, que é, pô, mas a pessoa precisa, para trabalhar, precisa de um pendrive. Aí começam as restrições, né? Então, tudo isso se passa aí pelo convencimento das pessoas, né? Então, por isso que eu coloco que esse é o alo mais fraco da corrente, porque normalmente, né, quando se implementa segurança de informação nas empresas, o pessoal acaba pensando somente na tecnologia em si. Então, botar um antivírus bom, botar um firewall, botar isso, botar aquilo. E só que não treina as pessoas, não capacita os funcionários, né, sejam os colaboradores da empresa, sejam os terceirizados que estão entrando na empresa para fazer algum tipo de serviço, né? Então, e normalmente é aí que aí a falha acontece, certo, pessoal?
Então, dessa parte aqui da unidade 1, a gente se encerra por aqui, a gente consegue finalizar todo o conteúdo da unidade 1, né? Com essa aula aqui, a gente já pode aí, eventualmente, aí, marcar a primeira avaliação aí para frente, tá bom? Um abraço, boa semana para vocês.